Quando uma crise se instala, seja por motivos econômicos, ambientais ou sociais, a dinâmica entre sobrevivencialistas, preparadores e aqueles que não se prepararam para tal situação se torna um fator determinante para a segurança e estabilidade de qualquer grupo. Embora muitos sobrevivencialistas e preparadores veem a possibilidade de ajudar outras pessoas como um dilema moral, há sérios riscos e desvantagens em fornecer assistência a quem não se preparou. Neste vídeo, vamos explorar os diversos contras de ajudar aqueles que não tomaram precauções para uma crise, abordando desde o risco de exposição até o impacto no longo prazo sobre a sustentabilidade dos próprios recursos dos preparadores. O perigo da exposição. Uma das maiores ameaças ao ajudar pessoas despreparadas em uma crise é a exposição. A partir do momento em que alguém descobre que você possui suprimentos, abrigo ou meios de defesa, você se torna um alvo. Isso pode ocorrer de diversas formas. Um deles é o efeito do boca a boca. Mesmo que sua intenção seja ajudar discretamente, informações sobre quem tem recursos tendem a se espalhar. Uma pessoa ajudada pode contar para familiares, amigos ou vizinhos, e logo um fluxo constante de indivíduos pode começar a aparecer, aumentando o risco de tumultos ou tentativas de invasão. Outra forma é a mentalidade da escassez. Pessoas em estado de desespero muitas vezes agem irracionalmente. Alguém que recebeu uma pequena ajuda pode voltar dias depois com expectativas maiores e, ao ser recusado, pode se tornar agressivo. Esse tipo de comportamento pode colocar a sua vida e de sua família em risco. Recursos limitados e autossustentabilidade. Outro grande problema de ajudar pessoas despreparadas é a limitação dos seus próprios recursos. Nisso entra o cálculo da sobrevivência. Ao estocar suprimentos, os preparadores calculam o consumo baseado no número de pessoas em seu grupo. Incluir terceiros no uso desses recursos pode comprometer toda a logística de sobrevivência, reduzindo drasticamente o tempo de autonomia planejado. Então, há uma ilusão da caridade contínua. Ao ajudar alguém uma vez, cria-se uma expectativa de que essa ajuda continuará disponível. Esse ciclo pode rapidamente drenar suprimentos essenciais e transformar um ato de caridade em uma ameaça direta à sua própria sobrevivência. O risco de violência e conflitos. Em situações extremas, as normas sociais podem se deteriorar rapidamente. Ajudar as pessoas erradas pode trazer graves consequências. Então entra a agressividade dos desesperados. Pessoas que não possuem suprimentos podem, inicialmente, pedir ajuda educamente, mas conforme o tempo passa e o desespero cresce, sua postura pode mudar. Pedidos podem se transformar em exigências e exigências podem se transformar em agressões. E há também o perigo das gangues e grupos organizados. Além dos indivíduos isolados, grupos organizados podem surgir para explorar e tomar recursos dos mais fracos. Se souberem que você tem estoque, podem não apenas tentar negociar, mas recorrer à violência para obter o que desejam. Dependência e a falta de incentivo à preparação. Ao oferecer ajuda a quem não se preparou, você pode estar reforçando um comportamento de dependência e negligência. Há uma cultura que pode ser chamada, abre aspas, sempre haverá alguém para me ajudar, fecha aspas. Muitas pessoas ignoram a necessidade de se prepararem porque assumem que, se uma crise ocorrer, o governo ou terceiros virão em seu auxílio. Se os preparadores estiverem sempre prontos para ajudar, isso apenas reforça essa mentalidade, prejudicando sua própria comunidade. Se um sobrevivencialista constantemente compartilha seus recursos, ele pode acabar deixando seus próprios amigos e familiares sem o necessário para sobreviver. Isso pode desestabilizar até mesmo pequenos grupos que estavam prontos para enfrentar a crise. Problemas psicológicos e emocionais. Ajudar pessoas em crise pode trazer um grande impacto emocional e psicológico. Tomar decisões sobre quem ajudar e quem não ajudar pode ser um fardo pesado. Nisso, há o peso da culpa. Porém, é natural sentir culpa ao negar ajuda a alguém necessitado, principalmente se for alguém conhecido. No entanto, em tempos de crise, emoções podem levar a decisões ruins que podem comprometer sua própria sobrevivência. Então, há o desgaste emocional do conflito. Negar ajuda
pode gerar conflitos diretos com amigos, familiares ou vizinhos. Esses confrontos podem ter consequências de longo prazo, especialmente se a crise durar muito tempo. Estratégias para minimizar os riscos. Para aqueles que, mesmo que compreendendo os riscos, ainda desejam ajudar, existem algumas estratégias para minimizar os perigos envolvidos. Um deles é manter o perfil discreto. Evite falar sobre seus preparativos antes de uma crise acontecer. Durante a crise, mantenha discrição total sobre seus recursos. Ajuda limitada e indireta. Se decidir ajudar, faça de forma indireta. Deixar suprimentos em locais estratégicos pode ser uma maneira de oferecer assistência sem se expor. E por último, pode-se criar um grupo confiável. Se possível, trabalhe para criar uma rede de apoio antes que a crise ocorra. Um grupo de pessoas confiáveis pode aumentar a segurança e dividir responsabilidades de forma sustentável. Ajudar pessoas não preparadas em uma crise pode parecer um ato nobre, mas apresenta riscos consideráveis, desde a exposição e a violência até o esgotamento de recursos e os impactos psicológicos. Há diversas razões para ser extremamente cauteloso ao oferecer assistência. Cada sobrevivencialista/preparador deve avaliar cuidadosamente a situação antes de decidir se ajudará e, se sim, em que capacidade. Uma boa forma de evitar esses dilemas é incentivar a preparação antes da crise, educando as pessoas ao seu redor para que não precisem depender de terceiros. Mas a melhor forma é sempre manter o bico fechado. Se ninguém vê, ninguém sabe. Se uma crise ocorresse hoje, você estaria disposto a ajudar outras pessoas ou vai priorizar a sua própria sobrevivência? Você acredita que é possível ajudar sem comprometer sua própria segurança? Se sim, como faria isso? Compartilhe sua opinião nos comentários e se ajudem. E lembre-se, esteja sempre preparado.